Olá, seja bem-vindo à 7ª aula do curso de Recursos Humanos da Tecnocomp Sistema de Ensino. Tópicos desta aula: contrato individual de trabalho, conteúdo do contrato de trabalho, suspensão do contrato de trabalho, interrupção do contrato de trabalho, término do contrato de trabalho. Vamos começar entendendo o que é um contrato individual de trabalho. É o acordo referente à relação de emprego entre empregador e empregado. Contrato individual é o acordo tácito ou expresso, verbal ou escrito, por prazo determinado ou indeterminado. Este contrato corresponde a uma relação de emprego, que pode ser objeto de livre estipulação dos interessados em tudo quanto não contravenha às disposições de proteção do trabalho, às convenções coletivas que lhe seja aplicável e às decisões de autoridades competentes. Caracteriza-se toda vez que uma pessoa física prestar serviço não eventual a outra pessoa física ou jurídica, mediante subordinação hierárquica e pagamento de uma contraprestação denominada salário. Conteúdo do contrato de trabalho. As cláusulas contratuais são de livre estipulação das partes, desde que não contravenham aquilo que está na lei e nos instrumentos normativos. Pressupostos para a validade da contratação. Um contrato de trabalho só é válido se obedecer aos seguintes pressupostos: capacidade do empregado, formalidade exigida por lei, objeto lícito. Vamos entender os pressupostos. Capacidade. Abaixo foi listado algumas das principais exigências feitas para regulamentar a contratação de funcionários. Proibição de trabalho para crianças menores de 14 anos, de 14 a 16 anos, aprendiz, somente como aprendiz. Proibição do trabalho noturno, perigoso ou insalubre para menores de 18 anos. Trabalho noturno, adicional noturno, igual mais 20% sobre salário de contribuição. Trabalho perigoso, adicional de periculosidade, igual mais 30% sobre salário de contribuição. Funções que trabalham com inflamáveis, explosivos, eletricidades. Insalubridade. Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados e agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos. Abaixo segue uma lista com algumas das atividades consideradas insalubres: médicos, enfermeiros, bombeiros, veterinários, dentistas, fisioterapeutas, cirurgiões, policiais, operador de empilhadeira, operador de trator, eletricistas, químicos, engenheiros, etc. Trabalho insalubre, adicional de insalubridade, máxima, mais 40% sobre o salário mínimo, média, mais 30% sobre o salário mínimo, mínima, 10% sobre o salário mínimo. Observação: se o empregador oferecer equipamentos de segurança que eliminem a insalubridade e/ou a periculosidade, os adicionais referidos serão eliminados. Cessado o risco, cessa o direito adicional. Periculosidade. Trabalhador exposto a condições de risco deve receber adicional de periculosidade. Quando um trabalhador exerce uma atividade que o expõe a uma constante condição de risco de morte, como, por exemplo, em contato com substâncias inflamáveis, explosivos, energia elétrica, radiação ionizante ou substâncias radioativas, ele tem o direito de receber, além do salário, um adicional de periculosidade. Abaixo segue uma lista com algumas das atividades consideradas periculosas: frentistas de postos de combustível, operadores de distribuidoras de gás, trabalhadores no setor de energia elétrica, etc. Formalidade. Contratação de servidor público sem a prévia aprovação em concurso público. O contrato será nulo, conferindo ao trabalhador somente os salários proporcionais pelo tempo de serviço prestado, de acordo com o salário mínimo. Objeto lícito. Se o objeto do emprego for ilícito, o contrato será nulo. Entretanto, os salários serão devidos. No caso de atividade proibida, o contrato de trabalho será válido, mas o PM poderá sofrer penalidade disciplinar.
Estas são algumas das observações que devem ser feitas antes de efetuar a contratação de um funcionário. Vamos conhecer mais alguns recursos. Classificação do contrato de trabalho. Quanto à forma, primeiro, expresso. É realizado quando existe a vontade expressa de contratação. É necessária a anotação na CTPS. Segundo, tácito. É quando não existe a vontade manifesta de contratar alguém, mas o empregado vai ficando até que se confere uma relação de trabalho. Duração do contrato de trabalho. Quanto ao prazo de duração, indeterminado ou determinado. Indeterminado é um contrato normal, em que não existe período de vigência pré-estabelecido. Normalmente, quando acaba a vigência do contrato de experiência, não havendo a dispensa por parte do empregador, nem o desejo de ser dispensado por parte do empregado, entra-se no período de contrato por tempo indeterminado. Assim que o empregador firma verbalmente o contrato de trabalho, deverá recolher do empregado todos os documentos necessários para a efetivação do seu registro profissional. Determinado. Existem 3 hipóteses. Para ser válido o contrato, o mesmo precisa ser expresso e por escrito. O prazo de duração do contrato é de 2 anos, exceto o contrato de experiência, que é de 90 dias. Serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a predeterminação do prazo. Exemplo: empresa que fabrica produtos como fogos, ovos de Páscoa, etc. Atividades empresariais de caráter transitório. Exemplo: substituição de empregados em férias. Contrato de experiência. O contrato tem duração de 90 dias. Contrato de experiência. É um contrato de trabalho normal, porém com um período de vigência pré-estabelecido, sendo 90 dias o período máximo, previsto em lei, podendo haver somente uma prorrogação. Exemplos: contrato de experiência, 45 dias, prorrogação, 45 dias, total, 90 dias, contrato de experiência, 30 dias, prorrogação, 30 dias, total, 60 dias. No primeiro exemplo, atingimos o máximo de vigência de contrato de experiência, 90 dias, com uma prorrogação. No segundo exemplo, não atingimos o máximo de vigência de contrato de experiência, mas, como é permitida somente uma prorrogação, o prazo máximo neste caso é de 60 dias. Vamos aprender a preencher um contrato de experiência a título de experiência. Note que, ao lado, temos um modelo de contrato de trabalho. Vamos preencher o contrato de trabalho ao lado. Com o cursor do mouse já posicionado, vamos inserir o nome da empresa aonde o funcionário irá trabalhar. Digite Microsystem Informática. Vamos preencher o nome da cidade. Clique no campo indicado. Digite Brasília. Vamos preencher o endereço. Clique no campo indicado. Digite General Osório. Vamos preencher o campo número. Clique no campo indicado. Digite 160. Vamos preencher o nome do empregado. Clique no campo indicado. Digite Paulo Amorim. Vamos preencher o número da carteira profissional do empregado. Clique no campo indicado. Digite 675.655. Vamos preencher o campo série. Clique no campo indicado. Digite 131. Vamos preencher a função que será exercida pelo funcionário. Clique no campo indicado. Digite Supervisor. Vamos preencher a remuneração do funcionário. Clique no campo indicado. Digite R$ 2.000. Vamos preencher a remuneração do funcionário por extenso. Clique no campo indicado. Digite R$ 2.000.
A primeira parte de contrato de trabalho está pronto. Vamos continuar preenchendo o contrato. Note que ao lado temos algumas cláusulas para regulamentar a relação entre patrão e empregado, assinalando os direitos e deveres das duas partes. Leia atentamente as cláusulas e, em caso de dúvida, chame o seu professor. Vamos definir o período do contrato de experiência. Clique no campo indicado. Digite 45. Agora vamos para a parte final do contrato de trabalho. Neste campo, o empregador deverá assinar indicando que concorda com os termos do contrato. Com o campo já selecionado, digite Soraya Amorim. Vamos preencher a data de início do contrato. Clique no campo indicado. Digite 01. Vamos preencher a data de início do contrato. Clique novamente no campo indicado. Digite janeiro. Vamos preencher a data do início do contrato. Clique novamente no campo indicado. Digite 09. Para finalizar, o empregado precisa inserir a data de início do contrato de experiência e assinar. Clique no campo indicado. Digite 1º de 1 de 2009. Observação: não é necessário inserir as barras para digitar a data. Clique no campo indicado. Digite Paulo Amorim. Está pronto o contrato de trabalho. Viu como é fácil preencher um contrato de trabalho? Agora vamos conhecer mais algumas informações indispensáveis referente ao contrato de trabalho. Suspensão do contrato de trabalho. É a cessão temporária total do contrato de trabalho. Não há prestação de serviços. Não há pagamento de salários. Casos em que o contrato de trabalho é suspenso. Licença não remunerada. Auxílio-doença após 15 dias de afastamento. Suspensão disciplinar. Aposentadoria provisória. Exercício de cargo público não obrigatório. Participação em greves sem salário. Desempenho de cargo sindical, se houver afastamento. Participação em curso de qualificação profissional. Ocupante de cargo de diretor de SA. Interrupção do contrato de trabalho. É a cessação temporária parcial do contrato de trabalho. Não há prestação de serviços. Há pagamento de salários. Casos em que o contrato de trabalho é interrompido. Domingos e feriados, se o empregado trabalhou durante a semana. Férias. Hipótese de ausências legais alencadas no artigo 473 da CLT. Licença paternidade. Ausências consideradas justificadas pelo empregador. Ausência no caso de aborto, doença e acidente de trabalho nos primeiros 15 dias de afastamento. Aviso prévio indenizado. Ausência por trabalho nas eleições. Término do contrato de trabalho, por decisão do empregado, com justa causa, sem justa causa. Aposentadoria, por decisão do empregado. Pedido de demissão, rescisão indireta, aposentadoria, por desaparecimento de uma das partes, morte do empregador, extinção da empresa, morte do empregado, por culpa recíproca, por advento do tempo do contrato, quando o contrato for por tempo determinado, por motivo de força maior. Vamos aprender um pouco mais. Vamos falar um pouco sobre trabalhos domésticos. Trabalho doméstico. Lei número 5.859/79. Quem o legislador considera empregado doméstico para fins trabalhistas? Empregado doméstico é qualquer pessoa física que presta serviços contínuos a um ou mais empregadores em suas residências de forma não eventual, contínua, subordinada, individual e mediante remuneração sem fins lucrativos. Quem poderá contratar empregados domésticos? Somente pessoa física, uma vez que o trabalho deverá ser executado no âmbito da residência do empregador. Quando terá o empregado doméstico direito a férias?
O empregado adquire direito a férias após 12 meses de trabalho. Estas são algumas das exigências para a contratação de um empregado doméstico. Empresa de trabalho temporário. É a pessoa física ou jurídica urbana, cuja atividade consiste em colocar à disposição de outras empresas, temporariamente, trabalhadores devidamente qualificados, por elas remunerados e assistidos. Trabalho temporário. É aquele prestado por pessoa física a uma empresa para atender à necessidade transitória de substituição de seu pessoal regular e permanente ou a acréscimo extraordinário de serviços. Direitos do trabalhador temporário. Jornada de 8 horas. Remuneradas as horas extraordinárias não excedentes de 2 horas, com acréscimo de 20%. Férias proporcionais. Repouso semanal remunerado. Adicional por trabalho noturno. Indenização por dispensa sem justa causa ou término normal do contrato, correspondente a 1/12 do pagamento recebido. Seguro contra acidente de trabalho. Proteção previdenciária. Lei do estagiário. Conforme Lei nº 11.788, de 25/9/2008, os estágios nas empresas e instituições contratantes de estagiários são regidos por normas e procedimentos específicos. Empresas públicas ou privadas, bem como profissionais liberais de nível superior com registro nos respectivos órgãos de classe, em condições de proporcionar experiência prática ao estudante, podem contratar como estagiários a partir de 16 anos, alunos que estiverem efetivamente frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos. A realização do estágio dar-se-á mediante termo de compromisso de estágio, firmado entre o estudante e a empresa contratante, com a interveniência obrigatória da instituição de ensino. O estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, mas possibilita ao aluno a chance privilegiada de, ao final do estágio, ser contratado como funcionário. O estágio poderá ser obrigatório ou não obrigatório, conforme determinação das diretrizes curriculares da etapa, modalidade e área de ensino e do projeto pedagógico do curso. Estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma. Estágio não obrigatório é desenvolvido livremente como atividade opcional. Neste caso, as horas do estágio serão acrescidas à carga horária regular e obrigatória, quando tal previsão integrar o currículo acadêmico do curso. A remuneração do estágio e a cessão do auxílio transporte são compulsórios, exceto nos casos de estágios obrigatórios. O valor do auxílio pode ser parcial. Entretanto, a legislação do estágio não prevê o desconto de 6% sobre o valor da bolsa estágio. A jornada de atividade em estágio será definida de comum acordo entre a instituição de ensino, a parte concedente e o aluno estagiário ou seu representante legal. Deve ser compatível com as atividades escolares e não ultrapassar 4 horas diárias e 20 horas semanais, no caso de estudantes de educação especial, e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional de educação de jovens e adultos. 6 horas diárias e 30 horas semanais, no caso de estudantes do ensino superior, da educação profissional de nível médio e do ensino médio regular. O estágio relativo a cursos que alternam teoria e prática, nos períodos em que não estão programadas aulas presenciais, poderá ter jornada de até 40 horas semanais, desde que isso esteja previsto no projeto pedagógico do curso e da instituição de ensino. Se a instituição de ensino adotar verificações de aprendizagens periódicas ou finais, nos períodos de avaliação, a carga horária do estágio, bem como a remuneração, será reduzida pelo menos à metade, segundo estipulado no termo do compromisso, para garantir o bom desempenho do estudante. A duração do estágio, na mesma parte concedente, não poderá exceder 2 anos, exceto quando tratar-se de estagiário portador de deficiência.
A eventual concessão de benefícios relacionados a transporte, alimentação e saúde, entre outros, não caracteriza vínculo empregatício. Poderá o educando inscrever-se e contribuir como segurado facultativo do regime geral de previdência social. Estagiários têm direito ao recesso remunerado de 30 dias a cada 12 meses de estágio na mesma empresa, ou o proporcional ao período estagiado, se menos de um ano, independentemente de o contrato do estágio ser ou não rescindido antecipadamente por qualquer das partes. O recesso remunerado é devido ao final de cada contrato de estágio, caso haja mais de um. O recesso poderá ser indenizado ou descansado. Indenizado quando os dias a que o estagiário tem direito lhe são pagos. Descansado quando o estagiário é remunerado e goza, sem trabalhar os dias de recesso. Aplica-se ao estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança no trabalho, sendo sua implementação de responsabilidade da parte concedente do estágio. O estagiário fará jus, obrigatoriamente, ao seguro de acidentes pessoais, contratado pela empresa, durante o período em que estiver estagiando. O contrato de estágio, por não ter vínculo empregatício, pode ser rescindido a qualquer momento por qualquer das partes. A legislação do estágio não estabelece prazo para o pagamento de rescisões contratuais. Adota-se, por analogia, o prazo definido pela CLT, isto é, 10 dias corridos contados da data da rescisão. A manutenção de estagiários em desconformidade com a lei caracteriza vínculo de emprego do educando com a parte concedente do estágio para todos os fins da legislação trabalhista e previdenciária. Eventual reclamação trabalhista, escrita ou verbal, diretamente ou através de um advogado, deverá ser ajuizada a priori na vara de trabalho local ou, na sua ausência, junto à vara civil competente. Durante as aulas da apostila, vamos treinar bastante os recursos vistos nesta aula. Parabéns! Você concluiu a 7ª aula do curso de Recursos Humanos da Tecnocomp Sistema de Ensino. Peça para o seu professor os exercícios propostos para esta aula.